E agora aqui no NETV, informações porque o presidente da Câmara de São Lourenço da Mata, Denis Alves, do partido Podemos, foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Ronan Tardim está ao vivo na sede da Polícia Civil e tem outras informações, tem as informações. Ronan, boa tarde para você. Para você também, boa tarde para todos. Só para entender um pouquinho, o vereador e presidente da Câmara do Podemos, o Denis Alves, foi o vereador que teria feito a denúncia que acabou levando o afastamento do prefeito de São Lourenço da Mata, o Bruno Pereira. Mas esse caso, de acordo com a Polícia Civil, não tem nada a ver com esse caso que levou ao afastamento do prefeito. Agora o presidente da Câmara, o Denis Alves, está sendo indiciado por ter usado documentos falsos e ter praticado falsidade ideológica. Aqui comigo está o delegado desse caso, o Ricardo Silveira, que vai explicar melhor para a gente. Muito obrigado pela sua participação, delegado. Como foram usados esses documentos falsos? O que aconteceu para o vereador, o presidente da Câmara estar envolvido nessa situação? Bom, boa tarde a todos. Nós recebemos uma denúncia formulada aí inicialmente por 2 vereadores e mais tarde assinada por mais 10, ou seja, 12 dos 15 vereadores de São Lourenço da Mata, de que o senhor Denis e o senhor Antônio de Castro Pereira, seu assessor, estariam fazendo uso de documentos falsos para abrir empresas e praticar atos em geral em empresas. E dentre esses documentos foram citados CPFs falsos, identidades, CPFs. E naquela oportunidade já foi juntada uma documentação, cópia da documentação da JUSEP, onde haviam documentos assinados pelo Denis e pelo Antônio. E documentos eram falsos, foi comprovado? Documentos que depois foram tidos como falsos, né? Por quê? Porque os CPFs e algumas identidades foram comparados com os prontuários oficiais e divergiram, né? A gente concluiu que os CPFs utilizados nessas empresas é um CPF de outras pessoas, que nada tinham a ver com essa situação. Delegado, essas empresas são empresas do setor de medicamentos hospitalares, odontológicos. Essas empresas poderiam, de alguma forma, ter se beneficiado de alguma licitação pública, alguma fraude do dinheiro público ou não? Veja, a princípio, o investigado Denis foi interrogado e negou, né, que tivessem contratado com o poder público. Porém, há possibilidade, tanto em relação a particulares quanto ao poder público, que essas empresas tenham se beneficiado, de alguma forma, né, a partir dos artifícios, né, falsos, né, que foram inseridos aí no contexto de suas habilitações. E a polícia continua investigando isso. Eu gostaria de saber, que o nosso tempo está acabando, o que acontece com o vereador? Foi comprovado que ele usou documentos falsos e também se beneficiou de alguma forma para abrir essas empresas de fachada. O que vai acontecer com ele? A polícia vai pedir o afastamento, vai ser indiciado, ele responde no cargo ainda? O que acontece? Não, veja bem, nós estamos indiciando o vereador de Souza e o seu assessor Antônio de Castro Pereira pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. Porque, inclusive, numa terceira empresa, ele teria aberto uma terceira empresa com sócios fantasmas, ou seja, usou nomes de outras pessoas, CPFs e RGs de outras pessoas, onde ele se passou por essas pessoas. Mas existem indícios de que aquela empresa, a sua assinatura, a sede, são do Denis. Ele vai ser afastado, vai pedir a prisão ou não? Não, apenas pedimos a prisão do Antônio e ele responderá em liberdade. E questões administrativas com a Câmara são resolvidas no regimento interno da própria Câmara. Delegado, muito obrigado pela sua participação. Márcia, com você. Investigação da polícia, nós procuramos o presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço da Mata, Denis Alves. A assessoria de imprensa do vereador informou que ele continua no cargo e que vai se informar sobre as denúncias para poder se pronunciar. Sobre a outra investigação que Ronan se referiu durante essa entrevista com o delegado, essa operação aconteceu na terça-feira da semana passada e teve como alvo o prefeito afastado de São Lourenço da Mata, Bruno Pereira, do PTB, secretários e também funcionários públicos. A operação envolveu a Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Então vamos lembrar essa história. O prefeito Bruno Pereira, do PTB, foi afastado do cargo por determinação da Justiça. Ele é suspeito de desvio de dinheiro público e bens públicos. O prefeito de São Lourenço da Mata estaria praticando crimes de fraude em licitações e contratação de funcionários fantasmas. Na terça-feira da semana passada, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e recolheram da prefeitura e da casa do prefeito documentos e computadores.
De acordo com a Justiça, o prefeito Bruno Pereira, 2 secretários e 3 funcionários da prefeitura foram afastados dos cargos para que não haja interferência durante as investigações. O Ministério Público informou, na ocasião, que as denúncias foram feitas por moradores e vereadores do município, incluindo o presidente da Câmara, Denis Alves. O vice-prefeito, Gabriel Neto, que está sem partido, assumiu o comando da prefeitura. Bruno Pereira se defendeu das acusações e disse que foram denúncias políticas e que tudo vai ser esclarecido durante as investigações.